Vamos aqui celebrar mais um encontro com os autores, esses personagens que habitam a biblioteca, né? Esses personagens, eles são importantes e para mim eles são extremamente importantes porque durante mais de 16 anos, na minha vida cotidiana, eu tive que ler esses livros, que é o caso do livro de Direito Tributário Brasileiro, de Luciano Amaro. Eu tive que ler, fichar, compreender o livro de Teoria Geral do Direito Tributário, de Alfredo Augusto Becker. O livro também de Ricardo Lobo Torres, são vários volumes, que é o Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, porque durante 16 anos e 6 meses, né, eu me tornei professor também de Direito Constitucional e Direito Tributário em 2 universidades do estado e tinha que estudar, que me dedicar à leitura desses pensadores do direito tributário para o preparo das aulas, para poder ter a condição objetiva de efetivar todas aquelas aulas que eu gostava muito da aula lá no quadro, de colocar os conceitos, o histórico, colocar para os alunos o que era a hipótese de incidência, o que era o fato gerador, a necessidade de estudar direito tributário dentro de um modelo de pensamento dialético, que tínhamos que examinar todos os processos, né, dentro do direito tributário, desde pensar o que era uma hipótese de incidência tributária, ou melhor, uma regra matriz de incidência tributária, o que era o fato gerador da obrigação, o que era uma obrigação, a obrigação principal, a obrigação que deriva, né, da obrigação principal. Então sempre, e uma coisa importante é que eu gostava que o aluno tivesse conhecimento dos manuais, um manual muito utilizado por mim também na sala de aula, foi o manual do professor Eduardo Sabag, e para a compreensão teórica metodológica do direito tributário, a teoria de Alfredo Augusto Becker. Aí eu mostrava por que o professor Alfredo Augusto Becker, em sua teoria geral do direito tributário, começou a falar no manicômio jurídico tributário, né? E também, como eu também lecionava a parte do direito financeiro, eu também trazia a discussão para a sala de aula, né? Da legislação, tanto da legislação geral do direito tributário, como das leis para elaboração e do procedimento constitucional, legal, racional, burocrático para a elaboração do plano plurianual, da lei das diretrizes, para que o aluno soubesse detalhadamente como o Congresso Nacional ia trabalhar na confecção dessa legislação, que até hoje, não é? A maioria das pessoas só ouvem falar pela TV ou pelos jornais, mas não tem tempo para saber assim detalhadamente de que trata o PPA, a LDO e a LOA. E uma outra coisa é que essas leituras, elas eram a base para que eu pudesse também contribuir ao longo desses 30 e tantos anos de
de serviço de professor no campo jurídico, onde eu pude também escrever sobre o direito tributário, que foi o caso da revista de preparação do mestrado da UNP, a revista de pós-graduação em Direito da Universidade de Potiguar, e que eu tinha que estudar, ter tempo para pensar. O trabalho docente é um trabalho que você tem que ter tempo, não é? E eu pude escrever nessa revista em 2008, né? De janeiro a dezembro de 2008. Então eu tive a oportunidade e o tempo para elaborar esse texto, esse capítulo, né? Que é o banquete jurídico tributário, o discurso da ciência e o discurso dos mestres, através das letras de Alfredo Becker, Amilcar de Araújo Falcão, Geraldo Ataliba e Paulo de Barros de Carvalho, na construção de uma teoria do direito tributário. Lembrando que todo o construto teórico metodológico desse texto é a partir da dialética hegeliana, aonde eu vou mostrar que a teoria que vem a partir de Amilcar de Araújo Falcão, que é a discussão da teoria do fato gerador da obrigação, seria num determinado momento a tese. O teórico que traz a sua antítese é Geraldo Ataliba, com a construção da hipótese de incidência tributária, e a nova síntese, que é a nova tese, seria no construto de Paulo de Barros de Carvalho, quando ele vem falar na regra matriz de incidência tributária. Então, lembrem que para elaborar um texto desses, você tem que ter em torno de um ano, né, de leituras, de discussões. Outra contribuição que eu pude dar nessa época, em 2006, na revista também da pós-graduação, na revista Juris Rationis, foi quando eu fiz uma discussão sobre a questão do processo dentro de uma compreensão weberiana, a compreensão legal racional do processo administrativo tributário. Então eu fiz as leituras do Weber, de sua teoria sobre o poder legal racional, né? Poder em Weber é dominação, e a lupa para enxergar o processo administrativo tributário foi a lupa do Max Weber, aqui nesse texto que eu consegui publicar nessa época na revista da pós-graduação. Lembrando que essa revista ela não era feita de poucos professores, né? Muitos foram os arquitetos dessa revista, né? O conselho consultor da revista, onde eu também fazia parte do conselho, né? Muitos nomes do direito tributário. E vocês poderão um dia, se tiverem tempo, se quiserem, procurar ver essas revistas em alguma biblioteca da UNP ou na biblioteca do Rio de Janeiro, onde essa revista foi também colocada. E isso mostra que a vida de professor, a vida do docente, é uma vida de pesquisa, de leituras, de compromisso com a divulgação do conhecimento, com a sistematização, com essa racionalidade do educar o outro no campo do direito financeiro tributário, no campo do direito tributário, com responsabilidade, com conhecimento sistematizado.